Agora, algo de grande interesse clínico, os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, eles ficam localizados, né? Aqui tem um exemplo de um disco intervertebral. Eles ficam localizados entre os corpos das vértebras, entre um corpo vertebral e outro, não entre a vértebra inteira, apesar do nome ser intervertebral. Esse disco intervertebral, ele amortece a carga quando o peso chega. Ele consegue se deformar, ele serve como amortecedor e ele está envolvido com a mobilidade da coluna. Algo muito importante a se considerar, que o disco intervertebral tem uma porção dele muito próxima daquele orifício chamado de forame intervertebral, por onde passa o nosso nervo espinal. E esse nervo espinal, ele é motor e sensitivo. Quer dizer que a compressão desse nervo acarreta alterações motoras e sensitivas, como formigamento, fraqueza muscular. O primeiro disco intervertebral, ele fica entre C2 e C3. E o último disco intervertebral fica entre L5 e S1. E a nomenclatura do disco é justamente o nome que ele se interpõe entre as vértebras. Por exemplo, se esta vértebra aqui é a vértebra L2 e aqui a vértebra L3, esse disco vai chamar disco intervertebral, que geralmente vem abreviado assim, disco intervertebral L2, L3. A maior parte das hérnias acontece entre L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1. Isso aqui são os grandes segmentos, aqui é a maior casuística de hérnias de disco, não que não possa acontecer em outros, né? Bom, o disco intervertebral, ele é composto anatomicamente por duas partes. Uma parte externa dele é formada por fibras colágenas concêntricas, concêntricas como se fosse a casca de uma cebola, várias camadas. Isso aqui é colágeno. E essas fibras formam o chamado anel fibroso. O anel fibroso é a parte externa do disco. Internamente, esse disco vai apresentar muita água associado a proteoglicanas, glicoproteínas ali, e esse componente é o componente gelatinoso que vai permitir mobilidade e amortecimento. E esse componente interno, ele é conhecido como núcleo pulposo. Num corte, dá para nós fazermos a observação do anel fibroso externo para segurar, para dar resistência para esse disco, e o núcleo pulposo internamente. E aquela ideia inicial, quando eu coloco uma carga, eu achato essa gelatina e ela dispersa essa carga para diversas direções, servindo como um amortecedor para essa coluna vertebral. Além disso, o disco intervertebral está envolvido com o movimento. Por exemplo, quando nós fazemos um movimento de extensão, quando as vértebras se deslocam para trás, esse núcleo pulposo, ele é deslocado para frente. Então essa gelatina, quando eu faço extensão, ela força aqui na frente. Aí esse anel fibroso tem que segurar a barra para não sofrer um processo de hérnia. É mais difícil as hérnias serem para frente, porque nós não fazemos muitos movimentos de extensão. Agora, quando realizamos a flexão, onde as vértebras se deslocam para frente, o núcleo pulposo ele é forçado para trás. Então, esse núcleo pulposo é jogado para trás na flexão. E se o meu anel fibroso não segurar, eu posso ter um extravasamento aqui, uma hérnia. E essa hérnia em cima do forame intervertebral, que é chamada de hérnia foraminal, comprimindo o nervo e promovendo aquela sintomatologia de dor e fraqueza no paciente. Aqui uma exemplificação de um processo de lesão inicial do anel fibroso,
o núcleo pulposo começando a extravasar e o extravasamento. Isso aqui é uma hérnia extrusa, que é uma hérnia que precisa de correção cirúrgica.